Vai, Fude, dá o teu logo. Oxê, calma, pô. Lá ele. Empresta, pô. Dá não, empresta. Deixa eu só ver. TJ Watt tá tá em algum específico ou não? Não, pode falar. Posso falar? Falar de TJ Watt, que Chico ficou reclamando da capa de hoje do YouTube, dizendo que ele não reclamou não dos training camp, não. Ele não Não, a entendeu. JJ Watt tá falando, né? Oh, JJ Watt, desculpa, JJ Watt. Ele tá na próxima mas- página, pô. Tá na próxima então, página, pô. Tem Mas calma. já bota ele fala, pô. Bota ele fala aí. Pronto. Ele foi fazer Peraí. E aí? Miguel aí, ó, JJ Watt fazer Miguel, dizendo de que os training camps são as estatísticas, né, insanas e ridículas. Aí ele quis levar para que os repórteres, os analistas, né, porque ficam fazendo análise com relação com essas questões de estatística de training camp, não sei o que tal, e etc, tal, fazendo críticas. E, enfim, ele coloca, né, que costumava achar que era uma brincadeira da galera, mas que agora ele tá vendo que é tudo realmente sério, que as pessoas não fazem ideia de qual é o propósito desse período, quais são os objetivos e o contexto. Pode ser um período de treino focado, só em terceiras descidas longas, com a vantagem toda voltada para a defesa. Os técnicos podem estar pedindo para o quarterback trabalhar exclusivamente um conceito de rota. A linha defensiva pode estar focando apenas em bull rushes num dia ou speed rushes em outro. Mais importante ainda, treino é para treinar. Você deve errar, você deve tentar coisas novas, descobrir que o que funciona e o que não funciona. Se você só faz o que funciona, não vai evoluir, nem mudar e nem se adapta. Todo o objetivo do training camp é construir e crescer uma temporada para que você esteja no seu melhor quando os jogos de verdade começarem. Isso aí ele ficou, enfim, é uma coisa que era muito óbvia, né, para o jogador, que obviamente o training camp é para poder, o treino mesmo, para ajustar as coisas, né, ajustar a rota, ajustar o que é melhor seu, tirar os seus problemas, enfim, azeitar a máquina, digamos assim. E tem muito analista que leva em consideração, fica levando em consideração as estatísticas para fazer crítica, ou enfim, ou fazer análise de jogador. E o que ele diz assim, ó, a estatística do training camp não vale, entre aspas, para PN para isso, porque os caras estão ali treinando mesmo, não é um negócio de um jogo como o cara já vai acertar. Então, ele quis levar para isso, né? Só que aí, nosso Berinho colocou na capa, Chico já ficou logo revoltado. Pilantra. Ele não disse isso, não. Ele não detonou, não. Rapaz, é só para Ele detonou os training camps comentados pela imprensa. Ele detonou, tô mentindo, né? Assim, não, agora, o pior é que eu entendo os analistas que usam as estatísticas. Meu irmão, essa época de intertemporada é um vazio de conteúdo. Que você busca assuntos. Por exemplo, a disputa de QBs no Cleveland Browns. A turma vai pegar um drill que teve de 7 contra 7 e vai pegar a estatística e vai colocar para mostrar quem tá melhor. Porque tem que ter o que falar. Tá? Mas ao mesmo tempo entendo o que ele tá falando. E até concordo com ele que às vezes essas estatísticas são muito cruas. Se você olha só o número. E não olha o contexto. Então você concordou comigo com o meu título. Ele esculhambou as estatísticas do training camp. Claro que eu concordo. Eu concordo com você sempre. Ele esculhambou a imprensa, pô. Não foi o treinamento. Veja, você interprete o negócio. Ele detonou os training camps comentados pela imprensa. Espera olhar o bico, irmão, para poder te falar, pelo amor de Deus. Agora tá certo. O que por exemplo, essa questão que você disse, Chico, que entende, mas, por exemplo, você pegar a estatística, por exemplo, dos QBs de Cleveland, veja, aí você não é que seja crua a estatística, mas aí você tem um parâmetro, porque todos eles estão fazendo o mesmo treino. Então você vai analisar para ver quem está melhor. É um ponto. Mas o que eu acho que ele quer dizer é o seguinte: ele fez, o cara vai chegar e vai dizer, não, o ataque não. O comentário, o ataque não está fazendo as rotas porque está tendo muito erro de rota. E o que ele quer dizer é o seguinte: vai ter erro de rota mesmo, porque se não tiver erro de rota, ele não vai acertar. Porque se tiver certo, não adianta treinar. Entendeu? Para se já está certo, já está tudo bonitinho, vai treinar para quê?
ele não tem que melhorar. Então, o treino é para isso. É nessa situação que eu acho que ele quis levar. Ele está detonando, exatamente. Ele está mas discutindo então, que o treino não nessa... pode ser levado como uma coisa ao pé da letra, porque, bicho, ele está na primeira semana. E realmente não pode, né? Porque, assim, é muito mais válido quem tá lá no training camp, avaliando o desempenho de cada jogador, do que o exemplo que a iFoot falou aí. Vamos dizer que o jogador errou uma rota, e aí o QB, ele passou a bola para aquele jogador, ele vai estar lá na estatística dele. 5 de 8, 3 passos errados. Se forem 3 erros de rota, a culpa foi do QB. Então tudo vale o contexto do que como foi o treino, né? Então, assim, é muito mais importante, muito mais legal ver, acompanhar Vamos lá. aqueles Depende insiders do que QB. estão no Quem foi training o camp. QB? Quem foi o QB? Não, eu tô dando um exemplo Eu quero saber aleatório. quem foi o QB. Se foi Deck Não, tô e dando um exemplo tua, aleatório. Não... é culpa de Deck e tua. Isso aí não tem nem dúvida, não. Pelo amor de Mas Deus. não, Vai jogando assim, muito, pô, nos a dica treinamentos. que eu deixo é pra quem assiste. Você que gosta, porque ninguém vai estar acompanhando training camp de 32 times, não tem como. Então priorize seu time, sua divisão, a não ser que você goste de simpatize com outro time. Mas pronto, como o do Dallas, tem caras que sempre vão estar postando vídeos, né? Que é muito melhor você ver vídeos do que números dos training camps. Do Cowboys tem Joe Machota, enfim, tem outros, tem vários. Mas pesquisem insiders dos seus clubes que estão lá postando os vídeos no Twitter, que tem diariamente. Faz mais sentido do que olhar simplesmente a tabela que a imprensa coloca para chamar a atenção. Bicho, número só serve para estatística. Obviamente que ele serve para algumas coisas relativas ao jogo, mas assim, tem muito jogo que você tem um cara que está destruindo e ele, hipoteticamente, não está gerando números. Um cara que bloqueia, um cara que faz uma rota perfeita para poder confundir e conseguir que a rota quente do time tenha sucesso. Um jogador que apressa o passe do QB, ele não fez o sec, mas apressou o passe. Uma linha ofensiva que consegue segurar e impedir que o quarterback seja sacado. Isso não aparece em números, às vezes. Tá certo? Porque às vezes o cara não considera que é um tackle completo, é um meio tackle, tá ligado? Tem essas coisas. Mas assim, só o fato dele atrapalhar de alguma forma o outro jogador para poder que o seu time tenha mais êxito do que o outro, amigo, a gente vai falar aqui sobre alguns jogadores, por exemplo, de basquete. A gente teve Varejão, que Varejão contribuía muito para o time do Cleveland na época de LeBron, e o bicho não tinha número, porra, não tinha estatística, às vezes nem rebote ele tinha, que era o que ele era contratado para fazer, mas ele tinha o quê? Ele desestabilizava outro jogador. O Draymond Green hoje também faz isso muito lá no... apesar de que ele hoje só serve para isso, né? Desestabilizar outro jogador. Mas eu estou dizendo assim, a colaboração de um jogador não pode ficar fixa em simplesmente números frios, onde você não vai analisar se o cara foi intenso, se o cara não foi intenso, se o cara não ajudou o time dele de alguma forma para conseguir aquela situação. Você, às vezes, por exemplo, o cara intercepta a bola e vai partir para o touchdown. O cara que vai fazer o touchdown, beleza, tá com um número. Mas e aqueles caras que estão do lado protegendo? Necessariamente não estão ganhando nenhum número, não, porque os caras estão ali protegendo os caras. O cara que interceptou a bola de defesa. Então, assim, isso é muito importante. Não só de defesa, como de ataque, como de times especiais. Aquela besteira que o Broncos fez ao não acertar o field goal, o time do Kansas City, naquele momento ali, tem um jogador que atrapalha, e que ganha o jogo, pô. Isso não aparece na estatística, porque o cara simplesmente atrapalhou. Entendeu? E outra coisa, então, assim, pô, às vezes até assim, de exemplo mesmo, por exemplo, esse exemplo que falou da interceptação. Se você pegar dois jogadores, eu vou dar um exemplo mais ou menos parecido. Digamos que um jogador, ele conseguiu 5 interceptações, certo? 5 interceptações. Ele teve a interceptação, mas ele não evoluiu, pegou as 5 interceptações, está ali. E um outro jogador conseguiu 2 interceptações, mas essas 2 interceptações foram voltadas para o touchdown. Os caras vão colocar como essas 2 interceptações que o cara conseguiu para o touchdown, como se fosse algo extremamente maravilhoso, mas extremamente maravilhoso, e às vezes subestimam que o cara pegou o outro cara que fez 5 interceptações, pô. Então, assim,
Se você levar em consideração que, por exemplo, essas 5 interceptações, ela pode até ter resultado em vitórias, por exemplo, ou até em 5 posses seguintes que deem o que foram touchdown também, por exemplo. Mas se você olhar, o que não aparece é a história do seguinte, né? O que aparece é o gol, o jogador de futebol. Exatamente. O cara faz 30 passes, não sei o que tal, contribui, marca, consegue desarmar e construir jogada, mas o que aparece é não o cara que deu assistência e o cara que fez o gol. Então, assim, o cara do penúltimo passe, né? O cara do penúltimo passe é esquecido. Exato. Exatamente. Então, em resumo, a gente concordou com o J.J. Watt. E a gente está citando aqui questões do jogo em si, né? Imagina em treino. Vocês concordaram comigo que sim, ele detonou os training camps. Eu concordei. Das pessoas que usam aquela miséria para levar aquilo ali como uma coisa absoluta. E não é. É isso. Tem estatísticas e tem estatística, né? Existem estatísticas que você pode analisar só o número cru, frio, mas tem a maioria, eu acredito não são. Não dá para levar. Outra coisa, blitz mesmo. Tudo bem, tem um cara que vai derrubar o quarterback. Mas e os outros 5 que fizeram a blitz, fizeram a pressão, estavam ali junto? Amigo, é um time, pô. E sem os outros caras, você não consegue fazer uma blitz. Então, é isso. É só para vocês interpretarem melhor o que é número e o que é ações efetivas para ajudar a levar seu time ao êxito, vamos dizer assim.